Olá, irmãos e irmãs. Hoje eu trouxe para a nossa reflexão, para o nosso entendimento, um assunto ainda bastante difícil de compreensão, que é corpo, espírito e principalmente perispírito. É muito comum na doutrina espírita, nas obras básicas, nós ouvimos muito falar sobre perispírito, mas isso ainda traz uma enorme dificuldade de entendimento em relação a isso. Então esse vídeo ele vai tentar trazer noções sobre corpo, espírito e perispírito. Vamos lá? A doutrina espírita nos ensina que nós, reencarnados, nós somos formados por três partes principais: o corpo, o perispírito e o espírito. E logicamente que além dessas três, vamos falar assim, camadas dessas três partes, existem muitas outras partes secundárias também. Existem muitas camadas, que não é objeto do nosso estudo aqui, para a gente não desviar do tema, certo? A gente poderia dizer assim, ó, o corpo é a armadura da qual nós nos revestimos para expressar as nossas ações, ideais e vontades do espírito. Então veja, o corpo expressa as ações e as vontades do espírito. Porque o espírito é o que nós somos verdadeiramente. Eu sou o espírito. Eu sou o espírito, eu não sou o corpo. O corpo é uma roupa que o meu espírito usa para se manifestar nesse plano material. Diz no livro dos Espíritos que o espírito é o quê? O princípio inteligente do universo. Aí surge para nós o que traz bastante dificuldade, o perispírito. A gente vai encontrar assim na literatura que o perispírito é uma espécie de um corpo semimaterial. Ele é feito de uma matéria sutil, não tão ainda matéria, mas não tão ainda espírito, intermediário entre o espírito e o corpo. Uma matéria mais sutil que vai permitir que o nosso espírito haja sobre o corpo material. É como se ele fosse uma cola que mantém unido o espírito ao seu corpo físico. E não é somente a função de cola, mas a função também de permitir que o espírito haja sobre o corpo. Vamos tentar deixar um pouco mais claro isso fazendo a comparação? Ó, vamos imaginar um boneco, sabe aquela marionete movida por fios? Faz o 3D aí. Você tem então aqui em cima, né, aquela estrutura suporte de madeira, aonde eu vou apoiar a mão. Nós vamos encontrar fiozinhos que saem dessa estrutura e que vão se ligar a partes diferentes desse boneco. Vamos fazer a comparação. O boneco seria o nosso corpo. A mão que movimenta o boneco é o nosso espírito. E os fios que ligam a mão ao boneco seria o perispírito. Percebam nessa comparação que quem comanda o boneco é a mão, ou seja, o espírito. Só que ele só consegue fazer isto graças aos fiozinhos, ao perispírito. Se nós pegássemos e cortássemos os fiozinhos, a mão não conseguiria mais atuar sobre o boneco. Então, o perispírito é esse veículo intermediário ao corpo e ao espírito. Podemos dizer, gente, que sem o perispírito, no grau evolutivo do nosso planeta Terra, o espírito não conseguiria
se manifestar. Nós vamos perceber que em mundos muito evoluídos, espíritos que atingiram um grau avançadíssimo, já é diferente. Mas vamos com calma. Vamos falar um pouquinho sobre o corpo. O corpo, gente, ele é diferente e ele muda de planeta para planeta, dependendo das condições físicas de cada mundo. Então, hoje, a vestimenta que nós temos, o nosso corpo, essencialmente, né, uma matéria carbônica, ela pode ser completamente diferente em um outro mundo. Adaptada às temperaturas, adaptado à pressão, adaptado às condições daquele local. Quando é feito um planejamento reencarnatório, ou seja, não é aquela reencarnação compulsória, estou dizendo aquela que o espírito ela tem condição de decidir, de ajudar na sua volta à matéria. Existem departamentos nas colônias espirituais que tratam especificamente disso. Nós vamos às vezes eleger o corpo que seja compatível às nossas necessidades de evolução espiritual. Tanto no campo de, primeiro, resgatar débitos do passado. De repente, por exemplo, eu tive na reencarnação passada, sei lá, um corpo belo, fui uma pessoa muito bonita, só que eu usei o meu corpo só para infidelidade, pensei só nas coisas materiais, e meu corpo, pela minha beleza, ajudou, na verdade, a adubar mais o meu egoísmo, achar que eu sou melhor do que os outros. E, na verdade, nessa próxima reencarnação, por misericórdia divina, não por castigo, talvez eu escolha receber ou vestir um corpo não tão belo, ou com algumas até imperfeições, para aprender a valorizar as coisas da alma. Certo? Então isso existe. Nós vamos encontrar, por exemplo, situações, o Chico que contou essa história, que às vezes, né, quando vai uma mulher que estava numa colônia espiritual e foi convidada para ajudar na vestimenta que ela teria nessa próxima reencarnação, ela verificou o molde, né, que teria e ela comentou assim com os amigos lá, ó, não dá para deixar um pouquinho menos bonito? Aí o pessoal achou estranho, mas por quê, cara? Porque em outras reencarnações, cara, essa beleza foi complicada para mim. Essa perfeição toda me fez cair em muitas e muitas armadilhas. Então, vamos refletir uma coisa, talvez, né? A gente sempre tem talvez alguma coisinha que gostaria talvez de modificar no corpo, né? Aquela coisa que muitas vezes não agrada. Talvez fomos nós que pedimos para que isto, né, tivesse isto, justamente para auxiliar mais na nossa evolução espiritual e não ficar somente preso na matéria, não é? Ajudar também um corpo que seja compatível, irmãos, para ajudar na missão que nós temos que cumprir, não é? Na missão que nós temos que cumprir. É necessário, né? O corpo é essa armadura, esse vestimenta que nós vamos ter para expressar no plano material, não é? E olha uma coisa interessante, não adianta eu ter um corpo belo se meu espírito ainda, né, apresenta muitas imperfeições. Às vezes, né, hoje a gente vê a dificuldade da gente aceitar as diferenças em que nós vivemos. Talvez nós passando pela rua, nós vamos encontrar pessoas aparentemente lindas por fora, mas que ainda são bem pobres espiritualmente. E o contrário também. Pessoas às vezes que apresentam um corpo não tão belo ou com imperfeições, mas que abrigam espíritos lindos, espíritos de luz. Um outro caso do Chico também que é relatado, diz que o Chico foi visitar certa vez um local onde tinha muitas crianças com defeitos, e principalmente defeitos até mentais. Uma das pessoas que acompanhava o Chico na visita falou, nossa Chico, imagina o que esses
espíritos, né? Eles fizeram em outras vidas para agora nascer nessas condições. O Chico disse assim que nem todos que estavam ali para resgatar ou para ser ensinados de uma maneira mais intensa as lições que eles estavam com dificuldade de aprender. Ele disse que ali estavam presos naquela condição material espíritos que não precisariam nunca mais reencarnar, mas que por amor se submete a esse tipo de situação para que aquela situação sirva como despertar, principalmente para os familiares e para a própria sociedade que tem que conviver com essas situações, para ajudar na evolução. Muitos ali eram espíritos que não precisariam nem reencarnar, mas submete por amor em ajudar o próximo. Irmãos, vamos falar um pouquinho agora sobre o espírito. O espírito. Então, como nós já falamos, no livro dos Espíritos vai dizer que o espírito é o princípio inteligente do universo. Ora, gente, o espírito tem forma? Kardec perguntou isso. Tem forma? Perguntou isso para os espíritos, né, superiores. Eles responderam assim: para vós, não. Para nós, sim. Quer dizer que se eu sou um espírito, né, aqueles espíritos que têm a mesma sintonia que eu tenho, eles conseguem se observar. Nós, como estamos numa sintonia muito mais baixa, o espírito não teria forma para nós. E veja que cuidado, que eu estou falando do espírito. Eu não estou falando ainda do perispírito. O perispírito tem forma. O espírito, para nós, para os nossos olhos, não teria. Então, para ele sim. E olha que coisa, nós vamos encontrar várias camadas no próprio mundo espiritual. De repente, quando eu desencarnar, o meu espírito ainda, no grau evolutivo, ele pode ter ainda uma sintonia, uma vibração grosseira. E eu posso estar no plano espiritual, só que eu não consigo observar, por exemplo, espíritos que estão numa camada energética maior, ainda no plano espiritual. É como se a gente tivesse espírito do próprio espírito. Quer dizer, espírito no mundo espiritual, diferentes camadas espirituais, né? Então, um espírito que está lá desencarnei, eu posso não ver outros espíritos que estão aqui, devido à frequência vibratória de cada um, não é? Aí, Kardec continua assim perguntando, escuta, mas como seria essa forma para nós encarnados se nós pudéssemos ver com os nossos olhos? Ele insistiu, ó, eu sei que para nós não tem, mas se a gente tivesse que ter uma noção vaga da forma do espírito, como é que seria? Eles responderam assim, olha, seria parecido como se fosse uma chama, um fogo, tem cor e que isto varia de grau, né, dependendo da perfeição do espírito. Ou seja, gente, seria luz, vamos falar luz. Se a gente conseguisse ver o espírito mesmo, a impressão que a gente teria talvez fosse de luz, de uma chama. E olha só, todas as qualidades, perfeições e imperfeições se encontram no espírito. É o espírito. Ele não é o princípio inteligente, então é ele que detém todas as qualidades, perfeições e imperfeições. Sendo assim, ele apresenta uma forte influência sobre a matéria. Se é o espírito que detém as qualidades, a minha matéria vai expressar aquilo que o meu espírito é. Vamos tentar deixar um pouquinho mais claro, ó. Essa manifestação do espírito sobre o corpo pode até causar desequilíbrios no próprio corpo físico, levando, por exemplo, a doenças. Uma pessoa que está constantemente com sentimento de ódio, que não consegue perdoar, esse sentimento é de quem? É do corpo ou do espírito?
É do espírito. Só que essa vibração desequilibrada constantemente do espírito vai ser transmitida pelo corpo via perispírito, via aquelas cordinhas que a gente já vai entender um pouquinho melhor, podendo gerar essa perturbação espiritual no próprio corpo, uma série de doenças orgânicas, dor de estômago, enxaquecas, úlceras e tantas outras. Se a pessoa ela está constantemente depressiva, desesperançosa da vida, esse sentimento faz parte da constante da vida da pessoa, esse sentimento ele é do espírito e não do corpo. E essas vibrações desequilibradas que vão ser transmitidas ao corpo via perispírito pode levar um enfraquecimento do sistema imunológico, gerando uma série de problemas, de infecções, por exemplo. Ok? Então, o espírito é o atuador sobre a matéria. Vamos agora, irmãos, entrar no perispírito, que acho que é o foco, o tema central do nosso encontro hoje. Lê-se muito sobre isso nas literaturas, chegou a hora da gente ter algo um pouco mais claro. Então, na nossa comparação, o perispírito seria aqueles fiozinhos do nosso boneco, certo? Sem ele, o espírito não conseguiria se manifestar no mundo material. E olha só, e também no mundo espiritual, para os espíritos no nosso grau de evolução. Porque quando eu desencarnar, amiguinho, o meu perispírito vai junto com o meu espírito. O corpo vai ficar, mas o espírito vai junto com o perispírito, ok? Para que esse espírito possa continuar se expressando no mundo espiritual. Estranho, né? Mas olha só, por quê? Porque apesar de estarmos no plano espiritual após desencarnarmos, nós ainda estamos vinculados às condições físicas, energéticas do nosso planeta. E que exige que o espírito esteja envolto a um perispírito adequado às condições desse planeta para se manifestar. Um espírito que volta no mundo, que volta ao mundo material, né? que reencarna novamente, se ele tivesse a maior parte do seu perispírito danificado, seria uma pessoa semelhante a uma pessoa que está em coma. Ou seja, ele não conseguiria interagir com o meio. Então, é complicado. Nós ainda estamos num mundo onde a impressão energética material ela é muito forte. E é necessário, tanto para o espírito encarnado quanto desencarnado, a presença desse veículo, tá? Mesmo no plano espiritual, né? E é por isso que ele não é, o perispírito não é o mesmo em todos os mundos. Não é. Ele está adaptado às condições de cada planeta, de cada mundo. Passando de um mundo para o outro, o espírito tem que mudar de perispírito, modificar, assim como nós modificamos de roupa. Quanto mais desenvolvido é o espírito e o mundo que ele habita, mais sutil é o perispírito, menos denso, menos material ele é. E nós só perderemos esse perispírito quando nós atingirmos o grau angelical de evolução espiritual. Porque aí não há necessidade mais desse veículo que se liga à matéria, pois esse espírito ele não tem mais necessidade das provas materiais. Ele já atingiu a perfeição. E ele vai continuar interagindo, evoluindo, somente nesse nível energético maior
do plano que ele habita. Da mesma maneira, olha agora, quando espíritos, superiores, de mundos elevadíssimos, divinos, eles vêm até nós, na matéria, eles têm que refazer, construir em volta do seu espírito um perispírito grosseiro, para que ele possa atuar, senão ele não tem atuação sobre a matéria. Imagine, meus irmãos, Jesus, o que deve ter sido necessário para que ele pudesse se revestir de um perispírito para poder atuar no nosso plano terrestre. Eu fico imaginando a seguinte cena. Talvez seria dificuldade para nós de tentar colocar um sol dentro do corpo de uma formiga. Um sol dentro de um corpo de uma formiga. E não chega a ser uma linda lição de amor para um sol diminuir o seu brilho. Olha isso. Diminuir o seu brilho por amor, para se revestir no corpo de uma formiga e fazer tudo o que ele fez. Deixar toda essa mensagem de amor e misericórdia. Alguns dizem que deve ter levado milhares e milhares e milhares de anos para essa preparação acontecer. Espíritos também não crísticos, mas que já atingiram um patamar evolutivo maior que o nosso, às vezes, antes deles virem cumprir as suas missões na Terra, eles reencarnam em vidas breves, sem nenhum destaque social, para adaptar esse novo perispírito às condições do seu espírito. O Chico comenta que antes do espírito de Eurípides Barçanufo ele reencarnar e cumprir a missão que ele teve, toda a história que nós conhecemos, ele viveu numa reencarnação anterior como um simples camponês, desencarnando aí com 17, 20 anos, para que essa reencarnação ajudasse na preparar esse novo perispírito para que ele pudesse realmente estar adaptado às condições energéticas do nosso planeta. E olha que interessante agora, a forma do perispírito é influenciada pelo pensamento e impressões que o espírito tem. Semelhante a uma argila que pode ser moldada pelas mãos para adquirir a forma que eu quero, o perispírito também, ele pode ser moldado pelos pensamentos. Assim, no plano espiritual, geralmente, o espírito, ele vai apresentar a forma da sua última reencarnação. Aliás, o perispírito, na verdade, não o espírito. O perispírito, ele vai apresentar a forma da nossa última reencarnação. Porque nós já vimos que o espírito, ele não tem a forma definida, é mais luz, é chama. Mas quem dá essa forma é o perispírito, certo? Por que geralmente quando desencarnarmos nós seremos vistos e nós vamos nos enxergar como a última imagem que nós tínhamos? Porque a nossa mente, ela está acostumada a essa forma que nós apresentávamos. E automaticamente, sem pensar, nós vamos imprimir essa imagem no nosso perispírito. E à medida que você está no mundo espiritual, você vai aprendendo, você vai estudando, pelo poder da mente, é possível você alterar a forma do seu perispírito, imprimindo pela vontade a forma que você quiser.
Então, lá no plano espiritual, você pode, se você é uma pessoa idosa, você pode voltar a ter a forma de quando você era adolescente. Ou você pode imprimir a forma de uma pessoa, de uma imagem que você tem, mas que você nunca teve em outra reencarnação. Você desencarnou como homem, você pode ter uma forma feminina. E vice-versa. Isso é possível quando se aprende a manipular as energias do perispírito pelo poder da mente, né? E quando muitas vezes, né, se fala assim, olha, se diz que, eu vi um espírito. Na verdade, nós não vimos um espírito, nós vimos o perispírito. Eu vi o espírito do meu avô, do meu pai que desencarnou. Nós vimos o perispírito, aquela forma que ele apresentava na última reencarnação. E se explica também por que, às vezes, nós sonhamos com entes queridos desencarnados e às vezes nós sonhamos com eles quando eles eram jovens. Quando eles eram não tão na idade, não era aquela idade do desencarne deles. Explica por quê? Porque às vezes em sonho, naquele desprendimento do nosso espírito perispírito que nós já estudamos, nós entramos em contato com os amigos espirituais. E às vezes ele se manifesta nesse contato de uma forma mais jovem do que essa pessoa tinha, né? O perispírito, que é o espírito nós nos enxergamos. E aí nós podemos também entender dessa maneira, né, que irmãozinhos menos esclarecidos, que já desencarnaram, eles podem também modificar o perispírito para ter formas bizarras, de monstros, forma do diabo, de lobos, de animais, né, de imagens de folclore, Saci Pererê, lobisomem, com a intenção do quê? De assustar os outros, tanto no plano espiritual, quanto no plano material, para aquelas pessoas que têm um grau de mediunidade que permite perceber essas modificações. Então é possível dessa mudança também criar formas horrendas. E nós precisamos entender também que o nosso perispírito, ele está intimamente também, como o corpo, recebendo impressões do nosso espírito, certo? Impressões. Então quer dizer que o nosso perispírito, devido àquilo que o meu espírito realmente é, ele pode se apresentar com densidade, com peso diferente. Densidade, peso diferente. Isto, por exemplo, influenciará a capacidade de volitar no mundo espiritual. Volitar é flutuar. Lá os espíritos flutuam com o poder da mente, com o desejo. Mas isso vai depender da densidade de cada um. Se o meu perispírito ele é muito denso, a maior chance de eu ficar preso. Se o meu perispírito é mais leve, tenho maior probabilidade de aprender a volitar com facilidade. Parecido com a bexiga de aniversário. Eu encho uma bexiga com ar e solto, cai no chão. A outra eu encho com gás hélio, que é mais leve do que o ar. Ela sobe. Por isso que nós vamos ver que nos livros de André Luiz, nós vamos ouvir que lá no plano espiritual, nas algumas colônias, existem veículos para locomover os espíritos, lembra? Do aerobus, né? Aquele ônibus que movimentava os espíritos, né? Mas se o espírito flutua, por que não precisa de um veículo assim? Justamente por essa diferença de densidade. E o perispírito, logicamente isso vai do grau de evolução de cada espírito, ele também tem cor, ele tem brilho, ele tem cheiro. A gente pode dizer que o nosso perispírito é o nosso cartão de visita espiritual, que demonstra aquilo que nós somos verdadeiramente. No mundo espiritual, nós seremos reconhecidos pelo estado do nosso perispírito, pelo estado. Ele vai mostrar pelas cores, pelos cheiros, pelo brilho, as qualidades e imperfeições que o nosso espírito ainda tem.
E você sabia, irmãos, que irmãozinhos menos esclarecidos, quando eles querem nos perturbar, eles elaboram um plano para desviar do caminho do bem? Eles não vêm atacando por qualquer lado. Aqueles que são preparados para isso, não pensa que esses irmãozinhos não são organizados e não são inteligentes. São muito organizados e inteligentes. Sabe o que eles fazem antes de perturbar a vítima? Eles vão realizar um estudo, por exemplo, do perispírito e verificar aonde que estão as nossas fraquezas. Se é na gula, se é no sexo descontrolado, se é na ânsia de poder, fofocas, e assim vai. E pela sintonia, por essas características que nós apresentamos, nós seremos atraídos, após desencarnarmos, para os locais que nós afinizamos. É físico, gente. É sintonia. Se é para o umbral, se é para a colônia, ou vamos ficar vagando. E o perispírito, como ele é semi-material, quando diz que ele é semi-material, ele não é tão denso assim como a matéria. E não é tão sutil contra o espírito. Então ele está no meio caminho dos dois. Mas ele tem uma parte material. E quanto mais ainda inferior é o espírito em termos de evolução, mais denso, mais material ele é. Quanto mais vai ter na evolução, menos material, mais sutil vai ficando o perispírito. Então nós podemos dizer que ainda no nosso planeta Terra, o nosso perispírito ele é bem denso. Ele tem uma parte muito significante ainda da energia material. E se é uma parte bem material, ele pode também ser danificado. Olha o que eu falei, danificado. Segundo a forma que nós desencarnamos. Num acidente de carro, o meu espírito, meu perispírito pode ser danificado? Sim. Qual é o grau? Tudo vai depender da intenção. Olha só, se esse acidente foi realmente sem querer, aconteceu, não era a minha intenção de tirar minha vida, não fui eu que provoquei de propósito intencional, pode não acontecer lesão nenhuma no perispírito. E se ocorrer, lá no plano espiritual, o perispírito pode ser reparado pelos técnicos, pelos amigos, sem grandes dificuldades. Agora vamos supor que esse acidente foi intencional, um suicídio. Aí, irmão, o perispírito tem uma chance muito grande de chegar no plano espiritual com sérios danos, podendo até impedir que o espírito se manifeste, permanecendo esse espírito numa espécie, vamos falar assim, ó, a palavra talvez mais próxima, no estado, num quadro de coma, sem conseguir manifestar pela lesão grave no perispírito. Para Deus, a intenção é tudo. Mas Aldo, como assim? Não dá para entender. Se eu me matei, Deus me pune lesando meu perispírito? Se eu não me matei, como é que é essa história? Então vamos tentar esclarecer. Ó. Dependendo do estado mental, do meu espírito, minha mente verdadeira é o meu espírito, de como nós desencarnamos, nós vamos imprimir no nosso perispírito os nossos últimos instantes na matéria. Em um acidente inesperado, eu não estava pensando no acidente. Eu estava sintonizado com outras coisas. Eu não estava imprimindo nenhuma vibração de aniquilamento no meu corpo, no meu perispírito. Em um suicídio, eu estou a horas, minutos, talvez dias antes do acidente, impregnando o meu perispírito desse sentimento de aniquilação. O perispírito será lesionado devido à vontade do próprio espírito e continuará lesionado no plano espiritual, muitas vezes pelo sentimento de culpa de ter cometido esse ato,
descobre, por exemplo, que a morte não é o fim. Por exemplo, o cara, sei lá, dá um tiro, ele sai do corpo e olha. Ele olha aquele corpo destruído na frente dele. Aquela impressão que ele tem, principalmente se ele não acredita que exista, né, a possibilidade da sobrevivência do espírito após a morte, ele acha, o espírito dele acha que aquela cena que ele está vendo, daquele corpo desfigurado pelo tiro, é ele. E a mente dele projeta como a mão na argila aquela forma que ele vai se apresentar no plano espiritual. E nós podemos, com isso tudo, irmão, relacionar, por exemplo, com a doação de órgãos, que talvez daria um tema específico só para isso. Mas de uma maneira mais rápida, a doação de órgão, importante, é a intenção sincera de realizar essa doação. Sincera, de desprendimento total. Porque se nós retiramos de um acinzentado, de um acidentado, a revelia, sem a intenção dele de ter essa atitude, esse consentimento, os seus órgãos, o espírito desencarnou. E aí, pela falta de conhecimento, nós colocamos isso em outras pessoas, e aquele espírito, ele ainda está muito preso à matéria, ele ainda se acha danificado porque ele sente que o coração dele foi tirado e colocado numa outra pessoa. Ele não percebe o estado ainda que ele tem, o apego à matéria ainda é muito grande. Essa interação ainda com esse espírito, com a parte da matéria que foi doada, pode levar a processos, por exemplo, de rejeição de órgãos. Rejeição de órgãos. Tem uma parte também espiritual muito importante. Agora, se isso é feito, essa doação com planejamento em vida, é uma decisão já comentada com os familiares, a pessoa é desapegada ao corpo, aos bens materiais, se ele tem realmente o desejo sincero de poder ajudar a outra pessoa, praticamente, irmão, não haverá dano algum no seu perispírito. Ele entende que aquilo não é mais dele. A intenção dele é ajudar os outros. A intenção dele é essa. E será extremamente amparado pelos amigos espirituais. Ok? Bom, irmãos, eu espero que possam ter ficado para vocês um entendimento melhor do que é o perispírito, não é? E o que fazemos de nós refletirá a vida que nós teremos no plano espiritual. Nós sabemos disso, né, amigos? Nós somos herdeiros das nossas próprias ações, das nossas próprias vontades. Nós precisamos, para não sermos pegos de surpresa, né, estarmos sempre em paz com a nossa própria consciência, que nós não sabemos quando nós seremos chamados no plano espiritual. O estado das nossas vibrações, boas ou ruins, né, poderão interferir decididamente a maneira como é que nós chegaremos no plano espiritual, para onde nós iremos nesse plano espiritual. Obrigado, companheiros. Fiquem com Deus.